Conversa para muitos dias, mas de facto a Igreja Matriz da Ruda dos Vinhos é portadora de um importante acervo azulejar. Tal como dizia, ela entrega também o Circuito do Azulejo, que acontece em Arruda dos Vinhos, na Vila, entre o Palácio do Morgado, que está no Centro Cultural do Morgado, e esta igreja. Estes azulejos nós temos duas tipologias, azulejos de padrão e azulejos figurativos. São duas tipologias que nós encontramos em vários monumentos, palácios e igrejas, mas que de facto em Arruda dos Vinhos têm a sua exponência máxima. Nós temos padrões de azulejos desde o século XVI até cerca do século XIX, portanto temos um importante conjunto onde nós podemos ver vários padrões, desde o ponta de diamante, que foi trazido de Espanha e que os portugueses apropriaram em vários edifícios, nomeadamente não só na Igreja da Ruda, como por exemplo na sede de Lisboa, e às vezes quando nós temos visitantes de Lisboa que já foram à Sé, já vi este padrão em Lisboa e, portanto, parece que o nosso também tem aqui alguma importância. Temos outros padrões que, na história da arte, nós acabamos por chamar-lhes o nome daquilo que eles nos parecem. O padrão maçaroca, porque é semelhante a uma maçaroca. Os padrões de figura avulsa, que são mais da época pombalina, que eram vendidos de forma avulsa para serem entregues depois nas igrejas para serem colocados, a par de outros, como folha de parra ou de couve, que nós podemos, através do nosso olhar, descodificar vários padrões e é uma espécie de puzzle. Para fazermos um padrão precisamos de um número concreto de azulejos, por exemplo, para fazer o padrão ponta diamante precisamos de 9 e é interessante também verificar a reação das pessoas quando fazem a visita e percebem que afinal é relativamente simples montar estes tapetes que envolvem toda a Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos. Portanto, desde os 8 aos 80 temos esta característica de haver aqui também uma paixão pelo nosso conjunto azulejar, que é uma obra de arte que nos museus não se deve tocar, mas que nas igrejas há uma proximidade, porque reparem, nós quando nos sentamos nas laterais estamos ao lado dos azulejos. Eles também nos dão aquela sensação de fresco, por isso é que as igrejas também são sempre um local para nós visitarmos no verão, é sempre mais acolhedor, mas de facto tem essa característica. E depois nós temos um conjunto de painéis figurativos muitíssimo interessantes e de grande qualidade. No altar-mor temos dois que serão da oficina de António de Oliveira Bernardes, um importante pintor de azulejos do século XVIII, não arrisco a dizer o mais importante, mas um dos nomes mais sonantes. Temos a Scala Coeli e temos o Sacrifício de Abrão, também duas histórias que se contam bíblicas. A ornar as naves temos dois, a Lenda de São Jorge e o Dragão, ou Perseu e Andrómeda, um painel mais mitológico, e a fazer contraponto de São Cristóvão, cujo dia é o dia 25 de julho. Estes painéis são muito grandes, têm 11 por 20 azulejos, portanto tem mais de 200 azulejos para compor um destes painéis figurativos, portanto é muito complexo toda a campanha para montar. Os azulejos vinham todos eles de forma unitária e depois é que eram aplicados na igreja. Portanto terão sido campanhas e obras de restauro muito importantes que a Ruda dos Vinhos conseguiu acompanhar. A Igreja Matriz foi sendo sempre acrescentada ao gosto da época que se foi vivendo. E depois temos a Capela do Santíssimo Sacramento, onde podemos visualizar os azulejos relativos à vida de São Francisco de Assis. Portanto, os azulejos vão desde o século, basicamente são do século XVIII, mas temos o barroco e o período rococó, portanto temos pintura azul e branca a contrapor com a pintura com outras cores, como o verde ou o manganês, e portanto, de facto, visitar a Ruda, poderemos fazer uma visita guiada só sobre azulejos e poderemos passar várias horas na Igreja Matriz a dissertar sobre o assunto, é isso mesmo. A imagem de Nossa